Meus irmãos, minhas irmãs, juntos para a celebração, para acolher a palavra, o Evangelho, que é Jesus, nesse 11º domingo do tempo comum, na segunda semana, ou iniciando a segunda semana do mês de junho. Hoje com o evangelista Mateus, no capítulo 9, versículos 36, até o capítulo 10, versículo 8. Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas como ovelhas que não têm pastor. Então, Jesus disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12, deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, no evangelho proposto para este domingo, na nossa liturgia, 11º do tempo comum, depois que passaram as solenidades pascais, nós nos deparamos com Jesus que o evangelho diz: vê as multidões. Como será que Jesus vê as multidões? Simplesmente com os olhos carnais ou com os olhos do coração? Vamos ver. Seu ver é um ver que leva ao compromisso. O compromisso que é consequência do compadecer-se. Quer dizer, Jesus se compadeceu, ele se colocou no lugar das ovelhas que estavam sem pastor, que estavam abatidas, cansadas, perdidas, não sabiam para onde ir. Ovelhas sem pastor. Jesus se compadeceu. Este ver de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, leva a uma outra constatação. A messe é grande, tem muito trabalho e os operários são poucos. Em quantas igrejas, quantas vezes nós rezamos, sobretudo no mês de agosto, que é o mês das vocações, se assim a gente pode dizer, não é? Pedindo trabalhadores para a messe. E não é só padre, bispo, religioso, religiosa, missionário, mas irmãos e irmãs, trabalhadores na messe em virtude do seu batismo, da sua crisma. Quem é batizado, quem é crismado, está no caminho com Jesus, é trabalhador na obra dele, na messe dele, que é fazer aparecer o reino. Então, é preciso pedir ao dono da messe que envie trabalhadores. Precisamos muito deles. E ele, então, Jesus, toma a iniciativa de chamar alguns. Ele chama 12.
que serão os apóstolos. Apóstolo quer dizer mensageiro, quer dizer enviado. Ele chama esses 12 e eles vão colaborar com ele, fazendo o quê? Instaurando, fazendo acontecer o reino de Deus, o senhorio de Deus, o reino portador de vida e de vida em abundância para todos. Serão eles, estes que ele chamou, que participando do seu poder, o poder de Jesus, libertarão as pessoas, libertarão as multidões de todos os espíritos maus e curarão todo tipo de doença e enfermidade. Meus irmãos, curar dos espíritos maus, libertar dos espíritos maus, curar da doença, curar da enfermidade, é um sinal de que o reino chegou, de que Deus está agindo, salvando, libertando, resgatando, desalienando, devolvendo a liberdade. Isso que é libertar dos espíritos maus. Expulsar, então, estes espíritos, os espíritos maus, é fazer triunfar a vida de Deus, que é amor e que renova e abre caminhos, encoraja, põe de pé, cria solidariedade, faz surgir o espírito do serviço, força para o caminhar. A missão que Jesus confia aos apóstolos, ele confia aos diversos modos, ou de diversos modos, a todos os membros da igreja, a todos os membros do povo de Deus, como eu disse há pouco, pela graça do batismo e da confirmação. Portanto, aos membros de qualquer comunidade, onde quer que seja. E aí, é claro, estão as pessoas consagradas, estão os fiéis leigos, homens e mulheres de boa vontade, com os presbíteros, com os diáconos, com os bispos, não é? Todos participando, se assim a gente pode dizer, desta grande empreitada, que é o testemunho do reino. Se o trabalho começa junto às ovelhas perdidas da casa de Israel, que são os pequeninos, os pobres, os preferidos do Senhor, os preferidos de Jesus, esse trabalho chega a todos, inclusive aos pagãos. No primeiro momento, Jesus só fala das ovelhas perdidas. Diz para não ir aos samaritanos e aos pagãos, mas ele veio para todos. Ele veio para salvar a todos. Ele veio para curar a todos. Por isso, o seu reino vai chegar para eles também, para os pagãos. Esse reino que sempre busca, esse reino que sempre procura, esse reino que sempre se faz próximo, que se concretiza, como eu disse, em gestos de solidariedade, partilha e esperança. Gestos de solidariedade, partilha e esperança, que se traduz na cura dos doentes, não é? Na ressurreição dos mortos, purificação dos leprosos, não é? Na expulsão dos demônios. Pois é, meus irmãos e minhas irmãs, é grande a novidade, é grande a originalidade presente na pessoa, na palavra, no agir de Jesus, capazes de tornar o mundo melhor, mais conforme o projeto do Pai. Como Jesus realizou, os seus discípulos realizaram. Como Jesus realizou, os seus discípulos realizaram, também nós devemos realizar, sem medo, na força do seu Espírito, o Espírito Santo. Porque se nós não trabalharmos para o seu reino, que é amor, que é justiça, vai triunfar o mal, vai triunfar a iniquidade, vai triunfar o medo. Está nas nossas mãos este caminho, que é o caminho do povo de Deus, que é o caminho da igreja, com total alegria, confiança e desprendimento. Afinal, não é assim que termina o Evangelho? De graça recebemos,
de graça devemos dar. Será que o mundo entende isso hoje? De graça recebemos, de graça devemos dar? E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Permaneça para sempre